E é isso que eu quero começar a minha mensagem. Diz assim: Jesus amava Marta, amava a irmã dela, Maria, e Lázaro. Eu quero que você repita isso comigo, só para você decorar. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. João é um escritor maravilhoso, maravilhoso, porque ele então diz assim: no entanto, consegue entender o que ele está dizendo? Olha, ele os amava, era verdade, ele tinha amor por eles. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele demorou 2 dias. Ele deixou as coisas complicarem, ele deixou as coisas ficarem mais difíceis. No entanto, querido, ele amava, mas no entanto ele não respondeu. Sabe quando você sente que Deus te ama, mas tem um no entanto, ainda assim, apesar disso, contudo, mas ele não faz aquilo que você pede. No entanto, olha, João está dizendo para nós, você precisa entender isso. O amor de Jesus por Marta era real e por Maria era real. Ele amava essa família, era família querida para ele. Ele desejava o melhor para essa família, mas no entanto ele demorou para ir e deixou as coisas ficarem complicadas até que Lázaro morreu. Quando eu olho para isso, talvez você nunca tenha parado para pensar que todos nós já tivemos ou temos ou estamos no entanto com Deus. Eu sei que Ele me ama, no entanto Ele não respondeu a minha oração. Eu sei que Ele me ama, no entanto eu não casei. Eu sei que Ele cuida de mim, no entanto Ele não curou. Eu sei que Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus que me ampara, mas no entanto eu tenho pedido isso para Ele, sobre o meu filho, sobre a minha filha, e eu não vejo a resposta. Todos nós, queridos, temos um momento de no entanto com Deus, ainda mais nesse tempo. Eu lembro que quando eu peguei o Covid, o meu no entanto com Deus é porque eu peguei Covid, eu não saio de casa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, o que aconteceu? O Senhor tem dito que vai me guardar, no entanto eu estou passando por isso. Eu não sei se você já olhou para Deus e você já disse assim: eu sei que o Senhor me ama, mas porém, apesar do seu amor, eu não estou vendo resposta. Você conhece o seu não entanto? Quantos aqui hoje tem um não entanto com Deus aqui? Levante a mão. Vamos tratar isso? Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Vamos tratar isso, vamos aprender o que Deus quer ensinar para nós nesse não entanto. Para que Ele permite? É muito difícil. No momento que você está vivendo o peso desse... Você entende o no entanto que eu estou falando, porém, apesar disso, né? Apesar disso, olha, eu sei que Ele me ama, eu sei que eu tenho visto o amor dEle, mas era tão simples Ele fazer, era tão simples Ele ter vindo na hora que eu chamei, era tão simples Ele ter curado, era tão simples Ele não ter deixado isso acontecer, era tão simples isso ter sido evitado na minha vida para Ele. E aí você tem que lidar com isso, porque é difícil você sentir que Deus ama você quando você fica olhando para o seu porém. Porém, Ele não fez. Porém, Ele não respondeu. Como é que você está lidando com isso nesse tempo? Como é que você está lidando com isso nesse tempo? Marta disse assim para ele: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E eu vou colocar agora meus exageros clausianos. Ela disse mais, assim, na minha cabeça ela disse mais: se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela disse assim: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu diria para você que assim: você veio aqui, comeu da minha comida, era meu amigo, andou comigo, te chamei 2 dias atrás, você chega agora. O que eu tenho aprendido nesses anos todos é que Deus pega os meus poréns, Deus pega os meus no entanto e me tira da zona de conforto. Fortalece a minha vida. Às vezes, uma perda grande como a gente tem tido nesse tempo, Deus levanta guerreiros. Deus abre os olhos. Deus nos faz enxergar o que é importante. Deus nos dá direção. Deus pega o nosso no entanto, eu não quero adiantar minha pregação, mas se revela a nós numa dimensão que a gente nunca conheceu. Nunca enxergou, até passar por esse porém, até viver essa luta. Ele usa esse porém para fortalecer você, te dar um cuidado, te trazer uma revelação através desse porém, te faz avançar. Eu acredito que às vezes na perda, nós somos descobertos por Deus numa força que a gente não imaginava que tinha, numa luta que a gente não entendia que podia passar por isso. E Deus vai falar isso para nós, Ele vai dizer para nós: olha, você precisa aprender algumas coisas com esse porém. E a primeira lição que a gente tem, quando a gente está no porém, quando a gente está no entanto, é achar que Deus não se importa. Então eu vou adiantar minha pregação, vou lá para o final, para você ficar comigo até o final, amém? João 11:35 diz assim: Jesus chorou, porque Ele é um Deus que sente. Ele usa o teu porém. Ele nos abençoa através dos nossos no entanto. Isso não aconteceu na hora, mas Ele não deixa de sentir a nossa dor. Você precisa entender o que esse texto está dizendo para nós, que Jesus estava, aliás, glória a Deus por esse texto, obrigado Senhor por ter esse texto na Bíblia, obrigado por ter revelado isso a João, para deixar claro isso para nós, porque você precisa entender o que está acontecendo. Jesus sabe que Ele vai curar Lázaro, vai ressuscitar Lázaro, Ele sabe que Ele vai trazer Lázaro para fora, Ele sabe que o que Ele vai fazer, não é uma coisa que Ele vai fazer de emoção. Eu me lembro que quando novo pregador, estudando esse texto, aprendendo às vezes assim com professores, né, e não entendendo, algumas pessoas davam a entender para mim que foi um ato de explosão, de tristeza, e Ele mandou sair. Não, logo no começo Ele vai dizer: nós vamos lá para acordá-lo. Ele sabe que Ele vai acordá-lo, Ele sabe o que vai fazer, e mesmo Ele sabendo o que vai fazer, diz a Bíblia que Ele chora.
Isso é difícil, porque ele podia ter ficado irritado, ele podia ter ficado nervoso, ele podia ter falado assim, olha, sabe uma coisa? Vocês tinham que ter mais fé, ou dado bronca, mas ele chora. E chorar não é uma atitude de quem sabe que vai resolver o problema. A gente chora quando não resolve o problema. Eu choro quando eu sei que não tem solução, mas quando eu sei que está resolvido, eu dou glória a Deus. Eu dou risada, ele chora. E essa é uma questão que a maioria dos estudiosos e de pessoas que pesquisam nesse texto, eles ficam muito, acham muito interessante João ter colocado isso, porque na continuação, Jesus chega para Marta e fala, me leva onde ele está. Ela diz, olha Senhor, ele está lá no túmulo, ele vai para o túmulo. E a Bíblia diz que ele indo para o túmulo, nós vamos ler daqui a pouco, ele fica angustiado, ele está angustiado com a morte, ele está angustiado com o pecado, ele está angustiado com a perda, ele está angustiado com a pandemia, ele está angustiado com as pessoas que estão em luto, ele está angustiado, querido, porque ele sabe que isso é uma fase, um processo que nós tínhamos que passar, e isso vai levar a cumprimento de promessas, a cumprimento da volta dele, e ele sabe que isso é duro para nós passarmos, mas já estava escrito, já tinha dito que aconteceria, já estava falado, profetizado, e ele sofre, ele chora, não de desespero, porque ele sabe o que ele vai fazer através disso, mas ele chora de compaixão pela família que está em luta, ele chora de compaixão para aquele que está sofrendo hoje o medo, a perda, porque ele é um Deus que sente. Ele é um Deus que se envolve nessa empatia. Ele é um Deus que sabe o que você está passando. Ainda que Ele saiba como Ele vai usar isso para a glória dele. Ele sabe o quanto que Ele vai produzir na tua vida. Ainda que você não enxergue, Ele chora. Ainda que Ele saiba que isso vai trazer algo para você que você não podia imaginar, Ele chora. E eu olho para isso e fico pensando, Deus, mas o Senhor chorou sabendo que ia ressuscitar? Por quê? Porque o espírito dele se agita e ele enxerga o que o pecado trouxe para nós, ele enxerga as nossas perdas, ele enxerga como somos pequenos diante desse mundo, como nós devíamos ter sido guardados do pecado para que a gente pudesse ter vida plena aqui, mas a gente não tem, e ele sabe que ele é a resposta de Deus para isso, que nós não conseguimos resolver. Então ele sente nossas limitações, ele sente o nosso pecado, ele sente a nossa dor, e eu louvo a Deus porque às vezes eu posso chegar diante dele e falar assim, eu estou com medo, porque ele sabe que eu estou com medo, e ele sente o meu medo, ele sente o que eu passo, mas ele não olha para mim e diz assim, você devia ser mais crente, você devia ser todos os milagres que eu já fiz. Eu me lembro que um dia que eu estava enfermo e comecei a orar, e estava com medo, que estava sentindo que estava piorando, e comecei a clamar, e falei, Deus, o Senhor deve estar muito bravo comigo, o Senhor já me falou comigo, já me levantou pessoas para orar comigo, o Senhor já me deu provas que o Senhor está comigo, mas eu estou com medo de novo, eu não consigo passar de ter medo, um dia eu fico bem, 15 minutos mal, e eu pensei que ia tomar uma bronca de Deus, que Deus ia falar, homem, pequena fé, raça de víbora. E Deus falou assim para mim, homem sou, mas eu sou seu Deus. Homem sou, ou seja, homem você é, mas eu sou o seu Deus. Eu sou o que cuido de você, porque Ele sabe aquilo que a gente sofre. Então nesse tempo, quando a gente pensa sobre esse momento que nós estamos vivendo, a gente pensa assim, mas Deus não está fazendo nada, Deus não está vendo, por que Deus não resolve? E eu digo para você que Deus sente. Deus sente e sustenta aquela família que está com perda, Deus sente e sustenta aquele irmão que está doente, Deus sente e cura. A quantidade de pessoas que eu vi nesse tempo curado, acho que eu nunca tinha visto tanta cura. Mas Ele sente. E eu louvo a Deus porque Ele sente. Ele sente e sustenta, Ele sente e ampara, Ele sente e fortalece, Ele sente e prepara, Ele sente e faz morada, e Ele sente e ressuscita. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então quando eu começo a entender, querido, que a linguagem de Deus é a confiança, do amor de Deus é a confiança, eu consigo entender que eu preciso então confiar nele mesmo quando eu não entendo o que Ele está fazendo, mesmo quando eu acho que Ele está demorando, porque eu sei que Ele se importa e que Ele vai usar isso para trazer uma revelação que eu nunca tinha visto na minha vida.